Meu Deus do céu. Aonde vamos parar? A taxa Selic subiu para 15%. A maior taxa Selic em 20 anos. Não aguento mais fazer vídeo da taxa Selic subindo. Meu Deus do céu. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, eu vou explicar o porquê que a Selic explodiu, como isso aqui ameaça o seu dinheiro. Depois eu vou falar sobre o grande problema que ninguém tá vendo e eu vou te mostrar esse problema. Terceiro, vamos falar da bomba relógio do governo, como a dívida pública pode quebrar o Brasil. Quebrar o Brasil. Não é um sensacionalismo, tá? Isso daqui é sério. Eu vou falar sobre isso para vocês. E em quarto, como proteger e multiplicar o seu dinheiro em meio à crise, porque isso também é possível. Geralmente é onde o dinheiro troca de mãos e a ideia é a gente falar sobre isso, tá? Com menos ênfase, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos começar, mas antes disso eu tenho um pedido para você. Você tem noção quanto tempo demora para fazer esse vídeo? Daqui é um estudo bizarro, slides. Meu time, assim, trabalhou por alguns dias para fazer isso. Eu tô aqui, a gente vai editar, é uma coisa complexa. Se inscreve no canal, clica no botão de curtir, isso daí ajuda demais o canal. Então, faça isso, por favor. Por que a Selic explodiu e como isso ameaça seu dinheiro? Vamos começar olhando para o histórico da taxa Selic. Aqui é 2006. Faz muito tempo, faz 20 anos já. Taxa Selic caindo para 11,25%, aí ela subiu para 3,75%, aí diminuiu para 8,75%, subiu para 12,5%. Ela nunca desce de uma vez, nunca sobe de uma vez, ela vai seguindo um fluxo e caiu para 7,25%, aí subiu para 14,25%. Porrada de novo, voltou para normalidade aqui. O que aconteceu? Caiu para 2%. Meu, eu lembro desse momento belíssimo. Taxa de lá embaixo, otimismo, gente pensando tudo vai mudar, tudo vai melhorar. E aí vem, né, querida pandemia, e aí pá, 3,75%, subimos novamente, caímos para 10,5% e hoje estamos aqui em 15%. Bom, por que a gente tem uma Selic tão alta assim? Isso aqui premia alguém que tem muito dinheiro e não quer produzir. Deixa a grana lá investida e é isso. Para que eu vou botar o dinheiro na economia? Deixa lá o dinheiro que tá bom. 2 motivos do porquê que a taxa Selic é tão alta no Brasil. O primeiro deles é o dólar nas alturas. Quando o dólar tá muito alto, a gente geralmente tem uma taxa de juros mais alta. Então, olha o que aconteceu com o dólar. Eu lembro do dólar lá atrás, 1 para 1. O dólar era R$1 para $1. Aí aqui ele ainda era baixo, mas parecia alto na época, né? 2,38. E ele subiu até chegar nos 6,40 praticamente e voltou um pouquinho para 5,5 agora. Mas ele subiu 155% nesse período. E aí, para você ter uma noção, quando o dólar sobe, tem empresas e produtos que você consome no dia a dia que estão atrelados ao dólar. Aqui estão só alguns deles. Então, sabe aqueles sucrilhos gostosos que você toma com a sua família, aquele domingo de manhã, com um suquinho de laranja do comercial americano e colocar na sua cabeça que tudo isso é saudável? Então, isso aqui tem um precinho em dólar. Sabe a pasta de dente que você usa todos os dias? Tem um precinho em dólar. Sabe o tênis maneiro que você consome para ficar lá descolado? Tem em dólar. Aplicativo é dólar. Você paga ferramentas aqui corporativas em dólar. Cara, celulares, iPhone, Samsung, dólar. Refrigerante, cerveja. Cara, tudo tem componente dólar. Tudo. Se o preço do dólar sobe, fica mais caro. É natural. Só que quando fica mais caro, o que geralmente a gente pensa, né? Existe muita narrativa hoje onde parece que é o rico que é vilão e o rico que se lasca. Por isso que o rico tá lutando contra. Geralmente é isso, né? O dólar subiu, a gente pensa, e o rico tá reclamando só porque ele que viaja para os Estados Unidos. Agora vai ficar mais caro, tá aí reclamando, né? Deixa eu te mostrar um negócio. Segundo um estudo da FGV, entre 10% e 14% da cesta de consumo dos brasileiros é afetada direto ou indiretamente pelas flutuações cambiais. E quem você acha que é mais afetado? O pobre ou o rico? O pobre. Quando a gente fala de uma renda de até R$ 1.254, que é grande parte do Brasil, a gente tem um peso de 13,93% no bolso do brasileiro. Quanto maior a sua renda, menor o impacto, por causa do componente de consumo da cesta de acordo com a sua renda. Então você começa a ter mais renda, você começa a consumir coisas diferentes. Então você começa a ter um componente de menos impacto na sua cesta de consumo. Até que quem tem uma renda muito alta, acima de R$11 mil, tem impacto de 11,07%. Apenas em relação a 13,93%. Quem tem menos renda é mais impactado pela inflação ou pela alta do dólar. Segunda coisa que impacta muito a taxa Selic. Existe algo chamado meta de inflação. O Brasil, ele tem uma meta a se buscar que a gente pensa de uma forma meio corporativa, né? Você tem um gestor que precisa administrar recursos para chegar em algum lugar. Quando a gente fala da meta de inflação, existe algo que a gente considera no Brasil que é controlado. E esse algo controlado tem um piso da meta, que é 1,5% de inflação, a gente tem a meta central, que é 3%, e tem o teto da meta, que é 4,5%. Significa que a nossa inflação deveria ficar entre 1,5% e 4,5%
no Brasil, mais próximo da meta central. Porém, a inflação em 2025 tem uma projeção de 5,51%. Isso aqui é a segunda projeção do Boletim Focus. Isso aqui significa que a inflação está extrapolando a meta. Então a gente pode chegar para a turma que gerencia a economia no Brasil e falar: opa, você não está cumprindo a meta que a gente contratou você para atingir. É quase como eu tenho aqui a minha empresa, eu contrato um CEO, a gente combina uma meta e aí ele não bate essa meta, ele vai ficar sem PLR, ele vai ficar sem bônus. Talvez ele seja até demitido, né, dependendo da consistência que isso acontece. Então a ideia é, temos uma meta, precisamos ficar na meta. Se a inflação ficou muito alta, a gente vai ter uma série de implicações sobre isso. O que está escrito no site do Banco Central? Está escrito que a definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então o governo vai usar da taxa Selic para diminuir a inflação ou aumentar. Então, se eu aumento a taxa Selic, eu tenho menos incentivo a gasto e mais incentivo à poupança, a guardar dinheiro. E se eu tenho menos incentivo a comprar, eu tenho menos gente comprando, menos dinheiro indo para a economia e aí eu tenho, então, menos pressão sobre os preços para cima. Porque tem menos gente comprando, então os preços eles dão uma diminuída ou eles não sobem tanto assim. Alta de taxa de juros, inflação mais baixa. Só que o problema ele não para por aqui. Isso daqui é simples, tá? Eu vou te mostrar o que quase ninguém tá falando. E é aqui que eu quero que você comece a prestar mais atenção ainda no vídeo. Vamos falar do segundo ponto, então, dessa obra-prima. A gente vai falar do grande problema que ninguém tá vendo e eu vou te mostrar agora. Existe algo chamado resultado primário. Isso daqui é o percentual do PIB. O resultado primário é a diferença entre receita e despesa do governo. Então, o governo, ele tem uma receita. É o dinheiro que entra. Esse dinheiro que entra vai ser o quê? Arrecadação. Então, você paga um imposto, opa, vai entrar dinheiro pro governo. Só que o governo vai pegar esse imposto e ele vai gastar. Vai gastar para pagar salário, muitas vezes, de políticos. Vai usar esse imposto para investir em projetos sociais, dar benefícios, muitas vezes, para a população. Então, ele tem as receitas e tem os gastos. Só que quando a gente olha para a nossa economia aqui de 2003 até fevereiro, até metade de 2014, a gente tinha um boom de commodities. A gente estava vendendo bem por um preço legal as commodities do Brasil. Isso daqui fazia as nossas receitas subirem. Como as nossas receitas subiam, a gente vendia mais do que a gente comprava, a gente então tinha mais receita do que despesa, então a gente tinha um superávit em percentual do PIB. Só que aí a gente teve, de 2014 para frente, 8 anos no vermelho. A gente teve uma recessão econômica aqui e a gente teve o Covid aqui. Por isso você vê que a gente teve um resultado primário pífio nesse momento, só que durante a pandemia. Então o mundo inteiro de alguma forma sofreu. Nesse momento, imagina a situação econômica. Vocês lembram disso? Era um pau quebrando para todo lado, todo mundo desesperado e gente morrendo, inclusive. Só que aqui a gente teve o auxílio emergencial, que pagou mais de 288 bilhões de reais para garantir proteção social aos brasileiros. E aí, depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo tiveram um superávit de 54 bilhões em 2022. Então, nesse pontinho, o governo conseguiu arrecadar uma grana. Então, o Brasil teve um superávit. Só que esse superávit veio em grande parte disso daqui também. Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. Só que quem é o dono da Petrobras? O governo tem 37% da Petrobras, então ele recebeu boa parte desses dividendos. E olha que interessante, 21% é dos brasileiros e 42% é de não brasileiros. Então, você tem não só o governo recebendo esse dinheiro, mas você tem também muita gente de fora do nosso país recebendo também. Porém, os dividendos foram tão altos que a gente teve um superávit. E além disso, a gente também teve muitos novos impostos. O governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023, que é uma a cada 37 dias. Então a gente começou a aumentar mais ainda a arrecadação. Porém, a gente ainda tem um déficit. Significa que mesmo com tudo isso, a gente ainda tem um prejuízo. Se o país é uma empresa, ele está tomando prejuízo. Você não quer ter uma empresa que toma prejuízo. Só que a gente ainda está com déficit e a pergunta é, será então que a gente não está arrecadando tanto? Porque a arrecadação aqui é a receita. É igual chegar para uma empresa e falar, putz, estou com muito custo aqui, né? Então estou tomando prejuízo. Eu falo, então vende mais. Se você vender mais, você consegue ter um resultado positivo na empresa. Quando eu chego para o governo fala, putz, o custo está muito alto. Eu falo, então vende mais. O vender mais dele é arrecadar mais dinheiro. Só que aí eu vou ver e eu me questiono, será que está faltando venda? Será que está faltando arrecadação, então, nesse caso? Isso daqui é a linha de arrecadação federal desde 1996. No ano de 2024, ano passado, o Brasil arrecadou 2,65 trilhões de reais
reais. Foi a maior arrecadação dos últimos 30 anos. Aí falou, opa, peraí. Então o problema talvez não esteja na arrecadação. Por que tá todo mundo falando sobre aumentar imposto toda hora, se eu já tô arrecadando no nível recorde? O país nunca arrecadou tanto assim. Em janeiro até 23 de abril desse ano, o governo arrecadou mais de 1,27 trilhão de reais. Esse ano aqui. E se a gente for olhar entre 1º de janeiro e 23 de abril, a gente tá falando que já foi 30,96% do ano. Se eu fizer uma regra de 3, significa que, se eu fosse anualizar essa arrecadação, daria 4,10 trilhões de impostos que a gente arrecadaria esse ano. Se eu fosse jogar isso no gráfico, seria algo desse porte. Poxa, não é tão justa essa comparação, por quê? Porque tem alguma sazonalidade mesmo, né? A gente arrecada bem no começo do ano, meio do ano é um pouco mais fraco, final do ano a gente volta a arrecadar bem, porém é só pra gente ilustrar um pouco do tamanho da arrecadação. Caraca, a gente tá arrecadando muito dinheiro. Mas os gastos públicos já ultrapassaram 1,6 trilhão, segundo os dados do Impostômetro e da plataforma Gasto Brasil. Isso significa que, mesmo a gente arrecadando recorde novamente, 1,27 trilhão, os gastos no mesmo período já estavam em 1,6 trilhão. Será que o problema é arrecadação ou será que o problema é gasto? Aonde está indo esse gasto? Só que o que eu te digo é que a tendência é piorar. A tendência é piorar. Por mais que eu tenha as minhas convicções e opiniões, a ideia não é ficar falando mal de um político ou de outro e tal. Tô te trazendo o que está acontecendo e vai acontecer. Aqui você tem uma curva de aprovação e desaprovação do governo Lula. Ele tinha uma aprovação bem alta, só que ele está no pior nível de aprovação dele da história. E no nível de desaprovação ele está no maior nível da história. Imagina só, você está na cadeira de presidente do país. Quando você está na cadeira de presidente do país, você precisa olhar para várias coisas. Essa é uma delas, porque se você tem uma desaprovação muito alta, você tem vários problemas. Você tem um problema de dificuldade de se reeleger, você tem um problema de passar muitas vezes coisas que você acredita que são melhores para o país. Então você tem dificuldade nisso, porque você começa a ter o povo menos te apoiando, menos do seu lado. O que você começa a fazer? Você começa a ter medidas para aumentar esse grau de popularidade e aprovação, tá? Então, num recorde de desaprovação, é natural que aconteçam coisas como essas que eu vou mostrar para vocês agora. Lula volta a prometer gás de graça para inscritos no CadÚnico. MP de Lula amplia isenção na luz para 60 milhões de pessoas e encarece conta de outros consumidores. Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente, diz Lula na Paraíba. Lula promete isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Em pronunciamento para os trabalhadores, Lula promete discutir fim da escala 6x1. E aí eu te pergunto, quem vai pagar essa conta aqui? A resposta é você. Você vai pagar essa conta aqui. É isso que vai acontecer. E veja como que isso vai acontecer. Lula dá sinal verde à proposta de Haddad para aumentar a tributação de aplicações financeiras. Fim da isenção de LC e LCA tem impacto estimado em 18 bilhões, avalia XP. FIIs e Fiagros vão perder isenção. Entenda a proposta da MP para tributar os dividendos. O governo prevê arrecadar 10,5 bi em 25 e 20 bi em 2026 com o MP que aumenta impostos. O governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023, uma a cada 37 dias. E com todos esses impostos, o governo ele prevê um superávit, 34 bilhões em 26. Isso daqui é com tudo isso que eu mostrei para você acontecendo, com todas essas medidas de aumento de imposto, de tudo isso aqui, para a gente conseguir ter um superávit de 34 bilhões em 26. Mesmo com um superávit desse, a gente estaria aqui ainda. Ou seja, com superávit ligeiramente acima de zero. Só que tem um probleminha nisso tudo. O superávit é o lucro, seria equivalente ao lucro do país antes de pagar os juros com a dívida. Mas você tem noção da dívida que o país tem? Quando eu digo a dívida que o país tem, você precisa entender que não é o país, é você. Porque você está aqui e você é dono de uma parte do país, metaforicamente, então você deve isso também. Por isso que vão tributar lá o seu salário, a sua renda, seus investimentos, a sua produção, porque você está aqui dentro. O superávit de 34 bilhões é antes de você pagar os juros da dívida. Vamos falar sobre os juros da dívida, porque é aqui onde a casa começa a cair. E aqui a gente vai falar da bomba relógio do governo, que de fato é o como a dívida pública pode acabar quebrando o Brasil se a gente não fizer nada. Lembra que a taxa de juros, a Selic, está muito alta? E hoje a gente está aqui em 15%. A gente está próximo das nossas máximas históricas. E quando a gente olha para a dívida pública em relação ao PIB, adivinha só, a gente está também no maior valor da história. Nunca estivemos numa dívida pública tão alta desse gráfico aqui, desde 91. O nosso recorde foi aqui próximo de 2001 e a gente está próximo disso de novo. Então imagina que a dívida pública é tudo que o país deve, porque o país ele geralmente gasta, se financia e paga no prazo. Só que essa dívida ela vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Está numa relação gigante da dívida.
Só que se a gente olhar para a nossa dívida hoje, esse é um dado muito importante, como que a nossa dívida está distribuída? Então, imagina, eu devo e eu preciso pagar. Você tem uma parte da dívida que está atrelada à inflação, você tem uma parte da dívida que está atrelada ao dólar, uma parte que está atrelada ao pós-fixado. Então, a gente está aqui em 2025 e do 100% da dívida, a gente tem uma divisão da dívida dessa forma. Ou seja, eu tenho aqui esse azul claro, que é a dívida pré-fixada. Então, eu tenho uma parte da dívida que é pré-fixada. Eu tenho a parte da dívida que é ligada à inflação. Eu tenho uma parte da dívida que é ligada a uma taxa flutuante, que seria o CDI, basicamente. E eu tenho uma parte da dívida que é ligada ao câmbio. O que a gente vê? A gente vê que a parcela pós-fixada, que é a taxa flutuante, ela era de 21%, né? Aí ela começou a crescer e hoje ela corresponde a 47,3% da dívida. Só que a gente tem hoje uma taxa de juros flutuante das mais altas da história. Então isso daqui significa que o Brasil vai ter que pagar muito juros. E quando a gente olha para esses juros, que hoje corresponde à taxa flutuante 2 vezes mais do que a gente tinha antes, a gente vai pagar essa taxa gostosinha aqui de 15%. E o Brasil está pagando muito juros sobre a dívida. Pra vocês terem uma noção, aqui são os outros países. A linha azul, a gente tem a dívida do país em relação ao PIB. Então a Itália tem uma dívida aqui acima de 100% do PIB. A gente tem a Turquia aqui, uma taxa menor que 40% do PIB. Então aqui na linha azul é o tamanho da dívida em relação ao PIB. E a linha vermelha é o quanto de juros o país paga em relação ao PIB. Então veja que aqui do lado você tem um país como a Itália pagando algo como 3,5% de juros sobre o PIB. Você tem uma Austrália pagando talvez 1%, um pouco mais sobre o PIB. Você tem a Argentina, pagando menos que 3% de juros sobre o PIB. E aí entra o Brasil nessa história, né? O Brasil aqui, ele é o país que mais paga juros em relação ao PIB. A gente está falando que nenhum país, dentre os países conhecidos aqui, ele vai pagar mais juros sobre o PIB do que o Brasil. Então isso daqui significa que a gente está pegando toda a nossa receita, o crescimento do país de alguma forma, e a gente está usando boa parte desses recursos para pagar juros, só para pagar juros. Então isso daqui é muito perigoso, porque não é como se eu estivesse usando isso de uma forma produtiva. Eu tô falando que é um efeito bola de neve. É igual você pegar, investir em algo na sua empresa, investir em algo na sua vida, e aí você, de repente, ter uma boa intenção nesse investimento, mas o juros ser tão alto a ponto de a sua empresa quebrar depois. Então é muito perigoso isso aqui. A gente está indo para um lugar muito perigoso. A gente está falando de R$1 trilhão. O Brasil ele se aproxima de um gasto histórico com juros por conta da Selic de R$1 trilhão. A alta da taxa básica de juros da economia nacional deve fazer com que o governo gaste um valor histórico só para arcar com juros da dívida pública. A gente pode atingir R$1 trilhão ainda esse ano. É um valor que a gente nunca antes pagou na história. Lembra aqui do resultado primário? Que a gente estava um tempão sem ter algum tipo de superávit? Se a gente tivesse superávit incrível, que é o que o governo está dizendo, ou seja, ele está dizendo algo, ele está sendo otimista, né? É difícil geralmente ele conseguir entregar o resultado que promete, assim como a meta da inflação, mas a gente quer que ele entregue um bom resultado. O que acontece é que a gente tem um superávit de 34 bilhões, só que aí depois disso tem uma boletinha para pagar de juros de mais ou menos R$1 trilhão. Fizemos tudo, sobrou 34 bilhões, só que aí tem que pagar R$1 trilhão de juros. Cara, para onde a gente está indo? A gente precisa se ligar, precisa acordar, precisamos se mexer. Tá falando de 30 vezes o tamanho do nosso superávit. E é um juros que, de fato, tem crescido ao longo do tempo, né? Uma dívida que vem crescendo, não vem diminuindo, não. Isso é muito perigoso. Um país pode quebrar se continuar assim. Se você não tá com medo, então você deveria estar. Você deveria estar se perguntando o seguinte: o que eu faço com o meu dinheiro agora? Ah, Thiago, você vai ser sensacionalista? Preciso ser sensacionalista, né? Te mostrei alguma coisa fora da realidade aqui? Não tô querendo te vender medo para te depois vender uma solução, não é isso não. É porque realmente, óbvio que eu trabalho com investimentos e com tudo isso, mas eu tô genuinamente preocupado. Eu invisto meu capital e não tem pra onde fugir. Eu preciso diversificar meu capital da forma correta nesse momento e talvez alguns de vocês estejam passando pela mesma coisa, né? Cara, e agora? O que eu faço? Tenho grana, preciso investir em algum lugar, tô com medo, mas aí, o que eu faço? É agora que a gente entra na quarta parte do vídeo. Eu, em 2020, fiz esse vídeo aqui. Eu tava em Chicago. Era 18 de fevereiro de 2020, tava frio pra caramba. Eu lembro que eu apoiei o celularzinho no vidro, gravei sem microfone, eu acho. Eu tô sem microfone, quase com um aviso, um alerta. Eu lembro que eu ia pra um jogo de basquete, tava frio pra caramba, nevando. Eu tava muito preocupado. Enfim, tinha um cenário na época de preços muito altos, tinha uma série de coisas acontecendo, eu tava muito preocupado e fiz um vídeo sobre isso, né? A
crise está chegando, como se preparar? Claro que vocês podem imaginar quanta chacota eu sofri quando eu fiz esse vídeo. Mas, de fato, eu fiz esse vídeo antes disso. Eu fiz esse vídeo um mês antes dessa grande queda da Bolsa de Valores, e talvez uma das mais acentuadas que a gente já teve na história. Pô, não que eu tenha uma bola de cristal, né? E não que eu soubesse exatamente o que ia acontecer. Mas uma coisa que premedita a crise, geralmente são preços altos, ok? E a gente tinha isso acontecendo. E aí eu recebi vários comentários no vídeo, ó. Primo, não é possível prever uma crise. Algumas semanas depois, crise acontecendo, kkk. Previu a crise 2 semanas antes da crise, kkk. Parabéns, primo. 3 semanas atrás acontece circuit break essa semana, primo, foi evidente. Não, né? Eu sou um cara que estudo, invisto já há bastante tempo, gosto de olhar para as coisas com um pouco mais de distância, porque eu consigo ter mais frieza para analisar. Então, quando a gente está olhando para o cenário de hoje, é preocupante de fato. Mas como eu invisto publicamente, é diferente de muitas pessoas que só falam sobre investimentos, então depois fica muito fácil, né? Ah, eu falei, eu avisei. Não, eu estava investindo meu dinheiro publicamente durante a crise, antes, durante e depois. Então, cara, eu não sei mais o que eu posso falar ou fazer para convencer você de que, de fato, tudo que eu faço e falo é de verdade, porque contra fatos não tem argumentos. Eu investia meu dinheiro publicamente aqui. Você viu tudo que eu fiz. Mas eu vou te lembrar caso você não estivesse comigo na época. Essa era a minha carteira na época. Ok, eu tinha aqui fundos imobiliários, 27%, tinha 14% em ativos internacionais, 24% em renda fixa, 1% em criptomoeda e eu tinha 33% em ações. O que eu fiz durante a crise? Eu mexi um pouquinho na minha carteira. Para facilitar, basicamente, eu comecei a aumentar minha posição em ações. Então pensa que a crise faz a minha posição de ações diminuir, como se eu tivesse ido para muito menos de 33. Só que eu investi tanto em ações que eu fui para mais de 33, fui para 37, porque esse é o momento onde tem barganhas ou oportunidades aparecendo. Quando eu olho para fundos imobiliários, eu também aumentei fundos imobiliários. Quando eu olho para criptomoeda, eu também aumentei a posição em criptomoeda. Quando eu olho para renda fixa, eu diminui renda fixa. E quando eu olho para investimentos internacionais, eu também aumentei a posição em investimentos internacionais. Então, de uma forma geral, o que eu fiz? Veio a crise. E ao invés de fazer o que todo mundo vai te dizer para fazer na crise, que é, nossa, melhor você ficar mais conservador agora, conforme a crise vai acontecendo, o ideal é você ir fazendo o que ninguém está fazendo. Porque se todo mundo vai ficando com medo, você vai tendo que imprimir um pouco mais de coragem nas suas atitudes. Se todo mundo vai vendendo, você precisa ser um cara que vai começar a comprar mais as coisas. Então, na crise, você tem a oportunidade de mudar o dinheiro de mão e esse dinheiro pode ir para a sua mão, se você tiver mais coragem e mais conhecimento e solidez do que os outros. E aí, obviamente, eu tive, enfim, bastante rentabilidade nessa época. Foi um dos momentos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Então, eu diminui a posição em renda fixa, eu aumentei a posição em fundos imobiliários, aumentei a posição em ações e eu aumentei a posição em ativos internacionais. E se você não sabe qual ativo exatamente você deve escolher, você tem algumas opções para fechar o vídeo aqui. A primeira de todas é, imagina que a gente tem aqui um grau de afinidade com investimentos e o tempo que você tem disponível para investir. Porque você tem sua vida, você tem seu trabalho, ainda mais durante a crise você precisa trabalhar dobrado. Primeiro de tudo, você tem a Portfel que você pode investir, então a gente tem uma consultoria de investimentos aqui no Grupo Primo, a gente atende investidores dentro do BTG, dentro da XP, dentro do Itaú, dentro do Safra, dentro do Inter. Não importa onde você invista, a gente atende você na sua instituição. Se você quiser a nossa ajuda para investir, se você tiver mais de 100 mil reais para investir, pode clicar aqui no link da descrição, vai preencher um formulário e meu time vai entrar em contato com você. Hoje a gente tem mais de 600 consultores de investimentos esperando para falar contigo e a gente é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil. A gente atende hoje mais de 170 mil investidores. A gente atende clientes acima de 100 mil, mas o nosso cliente médio geralmente tem 1 milhão de reais. Pô, Thiago, mas eu não tenho 100 mil ainda, o que eu faço? Pode preencher o formulário também, porque se você tiver menos de 100 mil, mas tiver uma renda interessante, meu time vai ligar para você para ajudar você a fazer um planejamento financeiro. Se você preferir não conversar com um consultor, não ter alguém te ajudando, pode investir direto num fundo de investimentos que simplesmente diversifica a sua carteira e monta a arca, onde você tem um pouquinho de ativos internacionais, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de ações e assim, e um pouquinho de investimentos dolarizados. Você pode fazer isso pelas principais plataformas do Brasil, XP, BTG, Inter, enfim, várias. Você pode pesquisar lá Arca Grão, é uma previdência privada, ou você pode baixar o nosso app, que é o app Grão, e aí você pode investir por lá. Eu invisto publicamente e mostro como fazer isso. Se você tiver muito mais tempo e você tiver também muito mais afinidade, você gosta muito disso, aí você pode começar a fazer um screening você mesmo de ações em fundos imobiliários. Então, você pode baixar a base de dados de todas as ações e fundos imobiliários do Brasil, começar a fazer um filtro de indicadores, consultar os nossos analistas, seja através da Finclass ou outro lugar, você pode começar a tomar decisões você mesmo. E se você tiver mais tempo ainda, você pode se aprofundar em valuation e talvez fazer bons negócios. Agora, você não precisa necessariamente fazer isso, porque o nosso time ele acaba fazendo isso para você. Gente, esse é um vídeo de alerta muito importante. Para ser bem sincero, toda vez que a taxa Selic
passa, né, por algum anúncio. Eu vim aqui falar com vocês, é meu compromisso, eu invisto publicamente, ajudo vocês há muitos anos no Brasil. Tô com vocês desde quando isso tudo era mato, quando não tinha influenciador praticamente de finanças. Eu comecei a investir quando tinha 300 mil CPFs na bolsa, 350 mil CPFs. Hoje já tem alguns bons milhões. Participei da evolução desse mercado, mas ele ainda vai evoluir muito. E eu vou estar com vocês aqui por muitos e muitos anos. Para ser bem sincero também, fico um pouco chateado de mostrar esses dados para vocês, porque eu mesmo, quando tô gravando esse vídeo, não é simples não. Eu olho para isso e fico pensando, caramba, cara, pra onde que tá indo nosso país, cara? Minha família, nossa empresa, nossos clientes, minha vida, minha filha. Fico bem preocupado mesmo. Tudo que eu estou me preocupando, talvez ajude um pouco vocês também, porque eu digiro um pouco a informação e entrego mastigado para vocês. Foca no trabalho de vocês, cuida da família de vocês, continua me acompanhando aqui ao longo das próximas semanas, para que a gente possa passar por isso juntos, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.